Para onde estamos indo? Qual o novo futuro? Futuro? Estamos vivendo o fim do incerto, do complexo e das contradições. São os tempos pós-normais. O novo mundo. É hora de revisitar os conceitos de negócios, pois mudamos a forma de nos relacionar. A tecnologia é só uma forma de chegar até lá. Mas chegar aonde? O caminho é o que te impulsiona. Será o possível ou o impossível? Não existe mais a dificuldade, o caos ou o complexo. É a nova economia. Alguns já sabem onde querem chegar. E você? Tem alguma dúvida? Meu amigo Vladimir, podemos começar? Seja bem-vindo ao Up One, é uma satisfação nossa tê-lo aqui conosco. Vladimir é o sócio-diretor, CEO aí da Alterdata e vem aqui nos trazer um conteúdo fantástico que, se Deus quiser, vai ser um sucesso. Meu amigo. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Nós vamos ficar aqui uns 50 minutos aproximadamente. E o meu papel aqui com vocês é dar uma mexida emocionalmente com todos em relação ao momento da classe contábil. Estão havendo algumas transformações e eu acho que a gente tem alguma coisa a agregar aqui pelo histórico. Eu tenho 30 anos de Alterdata, eu sou fundador da Alterdata, uma empresa que hoje está com 50 mil clientes, uma empresa que tem hoje 1.700 colaboradores, certamente uma das maiores do país na área de tecnologia. Ao longo da vida inteira, nós trabalhamos na área contábil. Desde a fundação, os primeiros softwares foram para contadores. Então, nós vimos essa transformação acontecendo. E o momento atual é muito peculiar. Nós estamos escutando de muitos clientes uma incerteza do que vai acontecer, o que está havendo da nossa classe, vai mudar, não vai, vai acabar, não vai, nós vamos ganhar dinheiro ou nós vamos ficar pobres? O que vai acontecer? As dúvidas pairam por todos. Então, essa apresentação ela tem como contexto tentar clarear um pouco o que é problema e o que é oportunidade. Até que ponto as mudanças tecnológicas são uma ameaça, até que ponto ela é uma catapulta para projetá-los para uma outra história. E eu queria começar essa apresentação falando um pouco sobre disrupção. O que é disrupção? Que tanto a gente escuta na mídia, o que são essas coisas que se transformam o tempo inteiro? A disrupção ela é alguma coisa que muda um mindset, muda uma forma de trabalhar, muda uma maneira de se pensar sobre um determinado segmento. Eu não vou ficar lendo, tá? Vocês acompanhem, por favor. É uma maneira de fazer uma coisa que ela, há algum evento que ela rompe e passa a ser feito de uma outra forma. Um exemplo clássico disso é o que acontece hoje com o Uber, de táxi. O meio que nós usávamos para transporte era um belo dia, ruptura. Passou-se a fazer uma coisa através de app. Em São Paulo, capital, o Uber dominou 50% do mercado de São Paulo em 2 anos. Isso é disrupção. Passou a se pensar de uma forma diferente. O Airbnb é outro exemplo, que é a maior rede hoteleira do mundo e não tem nenhum hotel. Isso é disrupção. Só que nós temos que entender que essas disrupções, elas parecem que é uma coisa ligada à tecnologia, uma coisa nova, uma coisa que tem a ver com o mundo da internet, com essas coisas que estão acontecendo, mas não tem nada a ver com isso, na verdade. Essa foto aqui é um exemplo muito bacana, que eu gosto muito. Essa foto é em 1900, em Nova York, na Quinta Avenida. Em 1900, se vocês olharem bem essa foto, tudo que está andando aqui são charretes. Só charrete tracionada por cavalos. Tem um carro aqui dentro, que não dá para identificar direito onde ele está. Está aqui. Tudo isso aqui são charretes, até lá em cima, e tem um veículo, em 1900. Essa outra foto aqui também é na Quinta Avenida em Nova York, em 1913. Tudo que vocês estão vendo aqui são carros. Aqui só tem uma charrete, que está aqui. Em 13 anos, tudo mudou. Significa que as fábricas de charrete tiveram que se readaptar, os pilotos de charrete
tiveram que se adaptar, a manutenção da charrete tiveram que se adaptar. Houve uma mudança no mercado porque nasceu uma tecnologia. Então, o que eu estou querendo dizer é que a disrupção ela foi ruim para algumas pessoas que não se adaptaram. Foi ótima para quem se adaptou e foi ótima para quem entrou no mercado. As empresas de automóveis explodiram, as manutenções explodiram. As coisas aconteceram em função dessa disrupção. A questão é na nossa profissão. Nós queremos ser quem deixa o bonde passar? Ou nós queremos aproveitar essa onda e surfar com essa onda que está muito legal agora, que está uma onda de modificação, de estrutura? Então, em 1920, começaram a acontecer algumas transformações na classe contábil. Isso que vocês estão vendo aqui são propagandas do antigo guarda-livros, que talvez você deve ter escutado isso. É um livro com uma pessoa vendendo como fazer contabilidade sem precisar de professor. Isso aqui é um ensino à distância da época. É o EAD da época. É uma pessoa vendendo uma metodologia de contabilização. Isso aqui, na época, foi um caos, porque os contadores começaram a ficar desesperados porque o jogo estava mudando em 1920. Então, esses métodos que foram sendo modificados numa linha do tempo, a gente vê que as coisas vieram se transformando. Ah, a profissão acabou por causa de uma tecnologia que surgiu? Não. Ela só se transformou. A cabeça nossa que tem que se ajustar a essas novas realidades. Se nós pensarmos agora de 1920 a 1960, olha essa janela de tempo, que depois nós vamos usar essa janela de tempo. De 20 a 60, começaram a acontecer algumas coisas. Em 1960, começou a aparecer esse tipo de equipamento. Eu tenho 56 anos hoje, mas quem tem um pouquinho mais deve lembrar desses equipamentos, Audit, Rolf e outros equipamentos, que você fazia contabilizações em fichas enormes. E essas fichas permitiam a classificação de documentos numa velocidade impressionante. Porque antes os diários eram feitos à mão, com aquelas letras lindas. Nesse momento aqui, houve uma disrupção violenta. Isso aqui são anúncios de jornais da época, pedindo profissionais que tinham experiência nesses equipamentos, que estavam em transformação. Então, isso aqui causou um caos na época, porque todo mundo entendia que a classe ia ser destruída por causa desses equipamentos que eram, naquela época, eletromecânicos, não eram eletrônicos. Eram equipamentos que pareciam mais com uma máquina de escrever gigante do que com um computador. Mas ele já trazia um conceito de inovação, de mudar aquela coisa. Eu me lembro quando eu entrei no mercado de informática, bastante tempo depois disso, ainda peguei esses equipamentos. Então, de 1960 lá 1980 e pouco, eles ficaram 20, 30 anos em operação, fazendo processamento de folha, fazendo diário, fazendo razões, aquelas folhas, aquelas fichas enormes, aqueles arquivos gigantes, com aquelas fichas de razonete. Mas foi uma mudança drástica. Isso aqui, por exemplo, olha o que está falando lá em cima. Aumente a rapidez e eficiência de seu trabalho. Isso é mais ou menos o que a Alterdate e as empresas de software hoje falam. Olha, eu tenho uma solução para você ficar mais rápido. Em 1960 já falavam isso. Então, não tem muita novidade o aspecto de disrupção, essa coisa que muda o tempo inteiro. Esse aqui é outro anúncio. Ó. Olha o que está escrito lá em cima. Se quiser resolver para sempre seus problemas de contabilidade, esse para sempre é brabo, né? Para sempre. Sublinhado ainda. E vem explicando lá o contador desesperado e aqui o contador todo feliz, todo sorrindo. Já era uma transformação. É isso que eu quero que reflitam. Então, tudo que está acontecendo hoje não é diferente disso aqui que acontecia naquela época. Os computadores naquela época eram máquinas enormes. Isso aqui é um Univac. Isso tudo que está aqui é um único computador, que provavelmente era muito mais fraco do que nós temos hoje. Há pouco tempo atrás, eu contratei um executivo da IBM para fazer uma palestra lá na Alterdata para o nosso departamento técnico. E ele falando um monte de coisa, está falando uma coisa muito curiosa. Ele comentou o seguinte, que em 1969, a IBM que produziu o computador que levou a Apollo 11 à Lua. A nave que foi à Lua foi controlada pelo computador que a IBM fez. Então, eles controlavam uma série de coisas aqui da nave, calculava a rota, fez a nave pousar, levantou, trouxe a Terra de novo. Sensacional aquele computador em 1969. Só tem um detalhe.
ele tinha, na época, menos memória e capacidade de processamento do que um iPhone. O iPhone que está no nosso bolso tem mais capacidade de processamento do que o computador que tinha em 1969, que levou o homem à Lua. Para nós entendermos a grandiosidade do que está acontecendo no mercado atual. E afeta diretamente todos os nossos negócios. Em 1960 e pouco, começou a aparecer uma empresa chamada De La Rue, que fazia impressões de nota. Era uma empresa europeia que fazia impressão de dinheiro. Esse aqui é o dinheiro do Brasil, e aqui embaixo está dizendo que são eles que imprimiram esse dinheiro aqui. Eles lançaram, lá na Europa, máquinas de dispensar dinheiro. Isso aqui começou a ter uma automação violenta, porque a grande parte dos lançamentos contábeis são transações financeiras das empresas. E, a partir do momento que se passou a ter, em 67, essas máquinas que dispensavam dinheiro, 3 anos depois chegaram ao Brasil. Essas aqui são máquinas do Bradesco, em 1970. Olha a propaganda do Bradesco lá. Ó, sensacional. Funciona 24 horas. Gente, até sábado e domingo. Todo mundo ri quando fala isso. Mas, na época, era sensacional. Era uma coisa que a gente imaginava que, nossa senhora, vai acabar. E o que aconteceu com os bancos? Demitiram 100 e tantos mil pessoas. Os caixas diminuíram, os bancos ficaram mais enxutos, a lucratividade aumentou. O banco faliu, acabou? Não. Eles são mais lucrativos que naquela época. A tecnologia que aparentava uma coisa que ia ameaçar, ela foi, na verdade, positiva. Porque alguém planejou, ajustou o seu negócio, adaptou a sua empresa a essa nova realidade e aproveitou para surfar. Isso aconteceu lá em 60. Vamos dar um pulo agora um pouquinho mais na frente. Observa agora, o salto foi menor, de 20 para 60, de 60 para 80. Em 1980, começaram a aparecer equipamentos eletrônicos. Esses equipamentos eletrônicos, que aqui é um mundo que alguns já conhecem com mais facilidade, começou a ficar mais barato comprar equipamentos. Na década de 80, eu comecei a programar computadores em 1981. Em 81, eu tinha 20 anos na época, hoje eu estou com 56, eu comecei a programar equipamentos porque eles ficaram mais baratos. Os contadores, naquela época, eles mandavam os seus balancetes, os seus lançamentos, balancete não, os lançamentos para birôs de serviço, e voltavam balancetes. Eu tinha muito cliente que eu conquistei naquela época, que eles mandavam para o sul, não sei se era Florianópolis, algum lugar em Santa Catarina que estava a Cetil, que era uma empresa de processamento. Você mandava um monte de planilhas, voltavam os balancetes prontos, balanço, razão, porque os equipamentos eram muito caros. A partir daqui ficaram mais baratos e as empresas começaram a comprar. E eu entrei no mercado nessa época. Sabe o que eu escutava das pessoas que trabalhavam em história contábil? Que eu era o diabo. Escutei essa palavra diabo várias vezes. Porque eu ia... Porque eu ia tirar o emprego das pessoas. Que, na verdade, os computadores entrando dentro dos escritórios, as pessoas iam parar de lançar notas, iam passar de lançar diário, iam parar de fazer coisas. E isso ia afetar a empregabilidade de todo mundo. Isso aconteceu? Não. Não aconteceu. Apesar do nível de automação ter sido drástico demais. Porque, na verdade, os escritórios contábeis também se adaptaram, também mudaram as suas estruturas para uma nova realidade. Então, esses equipamentos aqui começaram a ter uma nova forma de se relacionar entre cliente e contador. Mudou a relação. Isso aqui é um exemplo de como é que era uma planilha lá atrás. Ó. Eu programei nessa planilha, Visical, que em DOS. Depois veio o Lotus, que já melhorou com muito mais recursos, depois veio o Excel, que todo mundo conhece hoje. Esse tipo de evolução aqui é um exemplo clássico de como é que as planilhas evoluíram e chegaram a um ponto de hoje ser planilhas programadas, com uma série de recursos. O mundo acabou por causa disso? Não. E teve pessoas que saíram do mercado? Lógico que teve. Porque tem gente que não se adaptou. Faz parte do jogo. Se você pensar bem em como trabalha hoje um arquiteto, como ele trabalhava há 15 anos atrás, é completamente diferente. O arquiteto que 15 anos atrás quiser trabalhar daquela forma hoje, ele não consegue. Fazendo cálculo à mão, com régua. Hoje todo mundo usa CAD, usa SketchUp, usa softwares que fazem 3D. Pensa agora num dentista, se ele trabalha hoje da mesma forma que ele trabalhava há 15 anos atrás. Impossível. Ele tem equipamentos, tem materiais que não tem condições. Pensa num cirurgião.
se ele hoje trabalha da forma que ele trabalhava 15 anos atrás? Impossível. Agora, pensa o seguinte, tem contador que trabalha hoje igualzinho que trabalha 15 anos atrás? Um monte. Um monte que trabalha igualzinho. Por quê? Porque o boom da profissão de vocês está acontecendo agora. O boom dessas profissões que eu falei já aconteceram lá atrás. Alguns já foram expelidos do mercado, porque alguns não se adaptaram. Eu conheço arquiteto que fala assim, eu não sei mexer em software, eu prefiro escrever na régua e no lápis. Esse cara não tem mais mercado hoje. Isso significa que o boom da profissão, nós estamos exatamente na crista da transformação dos contadores. Esse mundo está mudando. E isso é ótimo que aconteça, porque vai gerar uma série de oportunidades. Em 1983, o Itaú estava fazendo transformações digitais, passando de um processo mecânico, de mandar extrato, para um processo eletrônico. A partir do momento que isso aqui começou a acontecer, vários bancos começaram a criar nível de automação e começamos a capturar, as empresas de software, a capturar esses extratos para dentro dos sistemas. Em 1980 e pouco, a gente já fazia isso, capturando extratos. O que muita gente fala que hoje é inovação, a gente já fazia isso lá atrás. Então, não tem nada de inovação, é uma transformação que vem acontecendo ao longo de um tempo grande. Em 1989, a Alterdata nasce. Quem é nosso, não sei se tem algum cliente aqui dessa época, mas essa aqui é a tela real, é a tela do nosso departamento pessoal em 1989. Em DOS não existia monitor colorido ainda, não tinha sido inventado, o Windows não tinha sido inventado, a internet não existia, nem o mouse tinha sido inventado. Mas o departamento pessoal já estava firme e forte, transformando os escritórios. Eu me lembro quando fazia demonstração, que mostrava calculando uma rescisão, o contador falava, não acredito nisso, não é possível estar funcionando. Hoje, o software do departamento pessoal que não tem rescisão não está nem no mercado mais. Então, essas transformações é que vão acontecendo gradativamente. Vamos pensar agora no mundo do ano 2000. No ano 2000, as coisas começaram a mudar porque a internet foi inventada. E uma série de difusões aconteceram. Você vê que a câmera digital aniquilou com as câmeras comuns, o Windows apareceu, nasceu o iPhone, câmeras digitais, GPS, que são coisas que mudaram a nossa sociedade. E, provavelmente, poucas delas afetou o mundo contábil, como está acontecendo hoje. E essas transformações são transformações importantes para a gente se reinventar. Eu acredito que uma empresa se mexe quando você tem alguma ameaça. Quando você não tem pouca ameaça, você se mexe pouco. Agora, quando você tem ameaças, é um momento de maior crescimento. Então, todas as vezes que o mercado está turbulento, é excelente oportunidade para crescimento. Quando o mercado está muito flat, muito estável, você se distinguir é mais difícil. Mas quando o mercado está em flutuação, é onde você consegue se movimentar mais fácil. No ano 2000, nós já tínhamos tecnologia de conectar o contador ao cliente. A internet sendo inventada, aquele modem que fazia aquele barulhinho, alguns lembram disso, e a gente já fazia comunicação de dados entre cliente e contador naquele momento. Tinha clientes nossos no ano 2000 que já estava fazendo uma coisa que muita gente acha hoje que é novidade, que é a integração entre os clientes e os contadores. Porque essas transformações acontecem em velocidade diferente para a visão de cada empresário. O contador não pode ser um técnico, ele tem que ser um visionário, ele tem que ser um empresário, um empreendedor, uma pessoa que enxerga lá na frente. Não tem mais espaço hoje apenas para o técnico. Você tem que tentar enxergar um pouco mais distante. E isso, no passado, era importante, hoje é mega importante. Esse mundo digital veio transformando uma série de coisas, e é aí que a gente queria entender. Queria explicar para vocês, porque muitos contadores hoje falam assim, nossa, está saindo aí um escritório de contabilidade que cobra R$70, R$100 de honorário, isso é um absurdo, vai falir todo mundo, isso vai roubar cliente do Brasil inteiro. A gente não tem escutado isso? Tem. A Contabilizei, que está lá em São Paulo, está conquistando cliente aqui em Fortaleza. Será que isso vai realmente destruir a profissão ou não? O que é isso de fato? Na verdade, tudo está indo para um negócio que está no bolso de vocês aí. Esse negócio que está no bolso de vocês, que vocês acham que é um celular, isso não é um celular. Isso, na verdade, é um computador móvel que, por um acaso, ele fala, como telefone.
Isso não é um telefone. E esse mindset, essa forma de enxergar, é o que muda a relação com tudo que nós fazemos. Porque tudo está caminhando para uma estrutura de mobilidade. Todas as empresas de software, a Alterdata e todas as outras, têm projetos investindo rios de dinheiro, jogando todas as plataformas para outro veículo de comunicação. Então, se você rejeita esse tipo de tecnologia, você está rejeitando o que está acontecendo no mercado, e o mercado é maior que a gente. Eu não tenho o poder de decidir se é legal ou não. O mercado é muito maior que a gente. Ele impulsiona e empurra uma coisa que a gente tem que entender. Isso aqui, por exemplo, Netflix acabou com as locadoras de vídeo. Não deve ter mais quase nenhuma locadora aqui em Fortaleza que você vai lá, pega um DVD, um videocassete. Isso acabou. Booking está acabando com as agências de turismo. Não vou ler tudo, mas cada item desse está destruindo, está criando uma disrupção em algum setor. As companhias telefônicas estão desesperadas com o WhatsApp, porque ninguém mais faz ligação internacional. A receita que eles tinham de ligação internacional acabou, porque está todo mundo usando o WhatsApp para falar para o mundo inteiro. Essas coisas, é muito legal a gente ler. Agora, quando fala que vai atacar o nosso mercado, a gente fica preocupado, né? Podia aqui dentro ter uma lista aqui do contador. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas disrupções são momentos que a gente tem que ficar ligado, porque todas essas tecnologias, elas têm uma coisa em comum. Uma coisa, que é a internet. A internet como veículo de comunicação, veículo de transformação. Todas as empresas de tecnologia, a Alterdata e outras, elas vêm usando a internet como veículo para levar e receber informações, amadurecendo, criando funcionalidades, criando conferências, fazendo que o máximo de informações fluam. Nós queremos, na verdade, que o cliente trabalhe para o contador e não o contrário. Nós queremos que a fonte de dados que acontece nos clientes alimente o contador de forma transparente, de tal maneira que o contador se reposicione de um técnico para um gestor, de um técnico para um analista de negócio, de um técnico para um cara que agrega valor ao negócio do cliente, um reposicionamento. Porque, na medida que as coisas fluam automaticamente, você não tem que classificar mais nada. Significa que você tem que estar numa outra posição. A questão é, você está preparado para isso? O contador hoje, que é aquele cara que só fica lançando débito e crédito, esse está com problemas. O contador hoje, que tem a capacidade de analisar um balanço e dizer para o cliente se ele deve ou não aumentar o endividamento, esse está com a senhora oportunidade. A ameaça pode ser uma ótima oportunidade, dependendo de como você se reposiciona. Aí que está a coisa. Porque, na era digital que está acontecendo agora, nós temos dois perfis de público. Nós temos aquelas pessoas que são imigrantes digitais, os mais coroa de cabelo branco, e nós temos os nativos digitais. Aqui nós estamos falando de teus clientes. É possível que você tenha um cliente hoje que tenha 70, 80 anos de idade, que ele vai querer se comunicar com o escritório contábil da mesma forma que ele fazia há 20 anos atrás. Eu duvido se o filho desse cara e o neto desse cara vai querer se comunicar da mesma forma. Duvido. Ele quer uma outra coisa. E a gente tem que entender esse público que está dentro. Agora, você reporta isso para a sua equipe. Eu tenho hoje, imagina que eu tivesse 70 anos de idade, eu tenho funcionários meus com 50 e eu tenho funcionários com 20. Vocês acham que um funcionário meu de 20 anos de idade pensa igual a um funcionário meu de 50 anos de idade? Não. A gente tem capacidade de entender isso e adaptar o nosso modelo de negócio para a gente estar dentro de uma realidade mais nova? A Alterdata tem 1.700 funcionários, 62% entre 30 anos de idade. 62%. Eu não posso impor na empresa a minha forma de pensar com 56 anos. Eu tenho que tentar entender a forma dele pensar, como motiva esse menino, essa menina, para fazer exatamente o que eu acho que tem que ser feito, com a performance, com a qualidade, com a velocidade, mas no jeito dele, não no meu. A gente está pronto para isso? Ou vocês são contadores que só ficam lendo livro de débito e crédito? Só ficam lendo livro de DRE? Você tem que ler livro de negócio, você tem que ler livro de gestão de pessoas, de capacitação, de motivação de times. A posição do contador agora é muito mais uma posição estratégica do que técnica. E isso tem a ver por causa do perfil de pensar, a maneira de pensar. Essas pessoas que têm uma idade que está lá dos 60 para frente,
eles têm uma forma de pensar mais analógica. É diferente, completamente diferente do garoto que tem 30 para baixo, que pensa de uma forma muito mais paralela. Quer ver um exemplo prático? Eu me lembro a época, eu sou um programador por natureza, então eu fiz os primeiros software Alterdata escrevendo os sistemas. Na minha época, quando a gente programava um computador, a gente ficava trancado numa sala, em silêncio, concentrado, passava uma mosca e me atrapalhava, que tirava a concentração. Era muito complexo e tal. Aí, uns anos para cá, nossos programadores lá na empresa, um monte de menino trabalhando, e eu passei, olhei os garotos programando com fone de ouvido. Eu falei, o que esse moleque está fazendo com esse fone de ouvido? Ah, está escutando música. Eu falei, quê? Esse é um vagabundo, pô, não quer trabalhar escutando música no meio do trabalho? E, aos poucos, eu comecei a entender o seguinte, espera aí, estou errado. Isso é a forma do coroa pensar. Está errado. Não dá. O menino hoje, ele tem processamento paralelo. Eles têm uma capacidade de programar um computador escutando rock que eu não entendo, mas funciona. Mas funciona. E faz com qualidade. Eu não consigo. É aí que está a nossa capacidade de entender. Talvez você tenha um menino que se formou em contabilidade agora, que está lá no seu escritório, que ele quer fazer a coisa de um jeito que você não entende. E você acha que ele é um vagabundo que não quer trabalhar, e não tem nada a ver com isso. Simplesmente não estamos sincronizados os dois. O que eu quero dizer é que a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente não pode combater isso. Essa transformação, é maior que a gente. A gente tem que compreender como é que essas pessoas funcionam. E essas pessoas, eu estou falando que pode ser o nosso funcionário, mas pode ser o nosso cliente também. Ah, eu tenho 70 anos, quero impor ao meu cliente, que montou um restaurante agora, o garoto tem 20 anos, montou um restaurante, eu quero impor o meu jeito dele fazer as coisas. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder o cliente. Porque esse menino não entende o que você está querendo dizer. Então, essa adaptação é muito importante que a gente compreenda esses consumidores e essas pessoas que estão embaixo da gente, os stakeholders que estão girando em torno do negócio, porque várias coisas estão se transformando em volta dessa pessoa. A maneira como ele recebe informação, a maneira como ele aprende. Hoje em dia, a informação é abundante. É muito fácil adquirir informações. O difícil é você motivar a pessoa a querer adquirir essa informação. Para isso, a gente tem que se aproveitar de todo o background que a gente tem, técnico, como contabilidade, e agregar nesse negócio conhecimentos de outras competências que estão ligadas principalmente à gestão de negócios. Então, quando eu vejo um congresso de contabilidade preocupado em ensinar para o contador negócio, já me falaram que hoje de manhã teve assunto sobre isso? Ou não? Teve, não teve? Teve, já me falaram que teve. Isso é ótimo. É ótimo, porque ensinar débito e crédito, a faculdade ensina, os cursos ensinam, é fácil de você adquirir esse conhecimento. Agora, não é fácil você entender essa virada de jogo. E essa virada de jogo começa por alguns conceitos muito interessantes. Por exemplo, esse cara aqui, que talvez todo mundo conheça, o Steve Jobs. Esse Steve Jobs, quando lançou o iPhone, ele tinha certeza absoluta que o iPhone podia ser melhor. Ele sabia que a velocidade era mais importante que a perfeição. O iPhone foi lançado, explodiu, e ele veio amadurecendo aos poucos. O que eu quero dizer com isso? Feito é melhor que perfeito. Essa mulher aqui é a líder do Facebook. Ela comenta muito essa frase e tem tudo a ver com essa transformação. Tem contadores que querem mudar o modelo de negócio dele, mas quer fazer um projeto, analisar, criar planilha, treinar, um negócio, vai demorar 5 anos para estar tudo transformado. Feito é melhor que perfeito. Se vocês querem uma transformação, comece ela agora em pílulas curtas, que você faça ações curtas que comece a transformar imediatamente, para ter um resultado perfeito lá daqui a 5 anos. Mas não deixe de ter resultados agora. Essa forma de pensar vem mudando todos os modelos de negócio atualmente. Por isso que, quando a gente fala de startups, se fala muito de MVP, de você fazer protótipos de um projeto que ainda não está completamente pronto, mas ele já começa a dar o gosto e você consiga corrigir rapidamente. Isso vale para a reinvenção do escritório contábil, que é necessário hoje.
Eu tenho que mudar todo o mindset do meu negócio. Mas vou mudar como? Aos poucos, com metas curtas e com resultados muito curtos. O Walter Longo fala, é brasileiro, ele fala muito sobre esse processo da evolução, que, às vezes, a gente está tão lento que o nosso cliente é mais rápido que a gente. Às vezes, o cliente já está querendo coisas que você não conseguiu ajustar na tua empresa ainda. O cliente pede coisa para o contador que o contador não tem como entregar, porque o cliente já está usando celular, já está usando isso e aquilo. É complexo, a velocidade é muito complexa. Por isso que é importante a gente tentar ir resolvendo gradativamente e não esperar grandes movimentações, que podem demorar muito para acontecer. Essa aqui é uma outra colocação do fundador da América Online, falando que nós estamos vivendo tempos agora em que as coisas vão estar todas conectadas, e não mais uma conectada à outra. Está havendo um momento das coisas ganharem escala exponencial. Isso muda uma série de coisas. Imagina você estar num ambiente em que tudo está conectado. Quando se fala de internet das coisas, que vem se falando muito em tecnologia, significa que você está com todos os dispositivos conectados numa estrutura única. A gente tem hoje um controle de depreciações de equipamentos, por exemplo, que é feito ao longo de um tempo, cada patrimônio deprecia com uma data. Não é assim que funciona? Isso não faz o menor sentido. Isso é um troço ultrapassado. Na verdade, a depreciação tinha que acontecer pela própria depreciação do equipamento. Pô. Se o equipamento tem melhor qualidade e ele vive mais, o cálculo tinha que ser outro, porque tudo pode estar conectado. Agora, você imagina se cada componente de uma fábrica tivesse conectado para dar a depreciação que ela está, desgaste de máquina e uma série de coisas, individualmente. É isso que nós estamos trilhando. Indo para uma direção que, num celular, a gente está controlando o ambiente todo. Isso aqui, por exemplo, é um exemplo real, que você pode, do celular seu, controlar a sua casa inteira. Totalmente possível hoje. Nada caro, astronômico, nada feito na NASA, nada que vai ter numa nave espacial, coisa que a gente pode usar na nossa casa. As coisas estão se tornando mais baratas. Tudo está ficando mais barato. O primeiro carro autônomo que foi feito nos Estados Unidos, o carro custava $40 mil, os sensores do carro custavam $300 mil. E ele andou sozinho. Quando a General Motors e outras viram, eles riram. Os engenheiros riram, falaram, você está de brincadeira, você não vai vender nunca, porque é caro demais. Hoje, o carro autônomo que tem na Tesla nos Estados Unidos, ele custa os mesmos $40 mil e todos os sensores custam $1.500. Dentro de alguns anos, nós não vamos mais dirigir nossos carros. Vão ser dirigidos automaticamente. As pessoas não têm mais sentido comprar carro. Você vai estar em outro patamar. A Uber está fazendo pesquisa nos Estados Unidos de chamada de Uber sem motorista. Então, isso está acontecendo na sociedade que nós estamos vivendo. Essas disrupções estão acontecendo em todas as classes. Então, não é novidade o contador falar, eu estou com azar, entrei na profissão errada, que vai mudar tudo. Tudo está mudando, todas as classes. E essa mudança é super positiva. É uma oportunidade espetacular. A questão é apenas onde você quer estar. Você quer estar naquela grupo que estuda, pesquisa e muda? Ou você quer estar naquele grupo que fica vendo novela à noite em casa? Qual é a escolha que você quer? Porque se você for do tipo acomodado, talvez você esteja com problemas. Se você não for, você está com mais oportunidade do que hoje. Essa é a colocação. Então, quando você fala a diferença de um escritório tradicional para um escritório online, que tenha procedimentos online, nós estamos falando de um ambiente mais clean, um ambiente mais limpo, com menos estruturas, com menos pessoas fazendo da mesma forma. Então, isso aqui é o mesmo método que a gente sempre fez, só que trocando mais informações. Para desmistificar isso, o que é esse processo de integração? Isso aqui, por exemplo, é o site, esse Conte Simples, é um cliente da Alterdata. É um cliente da Alterdata no Rio de Janeiro. Ele usa os nossos softwares na retaguarda, ou seja, o motor que está por trás é o mesmo motor que todo mundo usa, departamento pessoal, contabilidade, escrita fiscal, a mesma coisa. Só que tem uma camada na frente, onde os clientes interagem com essa camada. Isso aqui manda dados para trás. O segundo exemplo que eu trouxe, que eu vou detalhar um pouco mais, que desse aqui eu tenho autorização para detalhar, esse é de Vitória. Virei contador. Esse aqui é um site também de vendas online para clientes, que é o temor de todo mundo.
O motor atrás é o mesmo motor que todo mundo usa. A contabilidade, mesmos sistemas que todos usam. Como é que funciona essa coisa? É tudo automático? É um robô fazendo tudo? Não, não é um robô fazendo tudo. É um escritório de contabilidade que tem um nome de um cara, que tem um CRC, que está lá no lugar tal, naquela rua tal. Eu estou pegando informações do site dele. Ele está na rua tal, lá em Vila Velha, do lado de Vitória. Não é nem de uma metrópole, está em Vila Velha, do lado. Foto do escritório dele. Essa aqui é a portinha do escritório, não é um escritório gigante. Esse cara demorou, no escritório convencional, uns 20 anos para ter 200 e poucos clientes. Com essa metodologia online, em 2 anos ele tem 400 clientes. Em 2 anos. Rapidinho ele ganhou mais escala. Como é que funciona isso? O que é uma contabilidade online, na verdade? É simplesmente a forma de se relacionar. É fazer o cliente processar mais e ele menos. É fazer com que as informações venham de uma forma automática do cliente para ele. E não o inverso. Não é ele fazendo muito para entregar, é ele trabalhando menos. E esse trabalhando menos, a ciência está em fazer o cliente fazer as coisas para ele. Ou seja, o cliente, o fato gerador está lá na ponta, emitindo nota, essa informação trafega automático. O cliente avisa os dados da folha de pagamento, quem faltou, quem não faltou, ele só processa. Esse aqui é o raciocínio. Aí a gente pensa assim, poxa, mas não vai ter contato humano? A gente não vai falar com o nosso cliente? Eu faço a pergunta seguinte, vocês usam essas tecnologias aqui, ó, provavelmente. Vocês já falaram com alguma dessas empresas? Vocês já ligaram lá para o Uber para falar um negócio lá? Você só usa. Você só usa. Netflix, quer ver filme em casa? Você liga lá para o suporte para perguntar se o filme... Não, não tem isso. O mindset está mudando. O que a gente tem que pensar é o que isso afeta o nosso negócio? O que a gente pode fazer para mudar esse mindset de relacionamento? Porque quanto mais relacionamento tem, mais caro é o serviço. A gente tem que tirar o ruído entre nós e o cliente. Para tirar o ruído, nós precisamos de um nível de automação. E isso que está sendo possível via essas tecnologias que estão surgindo. Agora, a maioria dos contadores não estão preocupados nem com qualidade do seu serviço. Isso aqui é uma pesquisa da Fenacom, mostrando que a grande maioria dos contadores nem pesquisam nos clientes se o cliente está feliz ou não. O foco dele está totalmente voltado para o técnico e menos para o relacionamento, para a qualidade. Isso não é bom. Ou seja, é uma oportunidade da gente se reinventar. A gente tem que entender que o cliente, na verdade, ele precisa do contador para ajudar a orientar o negócio dele. Não é para calcular o imposto. Para calcular o imposto, o software faz. Pô. É outro posicionamento. Já passou a época. O que o cliente, na verdade, pensa de você? Você tem que pesquisar isso, entender. O que será que ele entende como seu diferencial? Será que você faz alguma coisa por ele que o teu concorrente não faz? Isso é um novo posicionamento. Muitos contadores estão muito preocupados só em entregar o óbvio. Não cabe mais isso. E os que estiverem entregando só o óbvio, que é um colega seu, agradeça a ele, que é um concorrente a menos. Porque o mercado está em transformação. Ninguém vai aceitar mais esse tipo de coisa. Nós estamos numa outra posição. Então, essa integração vai acabar com a profissão? Não, não vai acabar. Porque existem interações que você vai ter que analisar, existem interações que você vai ter que orientar, existem interações que você vai ter que dizer para o cliente se ele está indo bem ou mal, se ele está muito endividado ou pouco, que ação ele tem que ter se ele quer exportar ou importar, que tipo de produto ele tem que ter para uma melhor tributação. Você vai ter que ter uma série de informações. Eu conheço contadores que orientam o departamento de engenharia da empresa a botar um produto químico num determinado produto para baixar a tributação do produto principal. Isso é contador. Que o cara fala o seguinte, o que você fabrica? Eu fabrico shampoo. Aí o contador orienta assim, o cliente, se você botar o insumo XYZ de química, tem uma lei de não sei o quê, que exporta, não sei de onde, importa não sei de quê, a gente joga isso aqui na tributação lá embaixo. Isso representa não sei quantos milhões de economia para a empresa. Isso é contador do mundo novo. Não é mais o cara que fica só calculando o imposto. É o cara que percebe e agrega valor ao seu negócio. Então, esse mundo online,
Ele é um mundo que está liberando tempo para o contador estar numa outra posição. Então, isso aqui é do site dele. Ó. O que ele fala que ele oferece? Ele oferece envio de dados, gerenciamento eletrônico de documentos, notas fiscais, financeiro. O que tem de novidade nisso aqui? Quase nada. Porque isso aqui todos nós fazemos. Qual é o grande diferencial? Ele tem um atendimento, ele manda os documentos dessa forma, o que está incluso nesse serviço, tal. Ele oferece uma redução de custo. Não tem grande vantagem. Sabe qual é a vantagem? É isso aqui. Isso aqui está no site dele. Esse cara cobra R$ 79. Cobra de simples R$ 149. Olha isso aqui. Se botar isso aqui dentro do modelo tradicional do escritório comum, o escritório fale, porque é inviável. Agora, por que nesse modelo funciona? Porque está muito integrado, está muito automatizado. E aqui tem só o básico. Existe um conjunto, está vendo aqui embaixo? O que está chamando a atenção? O que está incluso? Outras coisas estão sendo cobradas à parte. Olha aqui. Todos eles fazem isso. O que significa? Você diz que é um negócio, é um valor, os serviços adicionais crescem. É marketing. Isso aqui é o contador imaginando o marketing dele para jogar mais popularização. É válido? Super válido, super inteligente, está maravilhoso, sensacional. Está ganhando um território espetacular com custo baixo. Talvez ele tenha uma lucratividade maior, cobrando menos do que o outro. Essa que é a ciência. Mas esse negócio aqui é antiético? Isso vai acabar com a classe? Nós estamos revisando o nosso código de ética e eu faço parte da comissão do Conselho Federal que vai trabalhar isso. E uma das coisas que nós vamos fazer, e aqui está uma pergunta, referente à empresa que cobra R$ 70 não fere a ética? O nosso artigo 6º lá diz que para a gente definir o honorário, a gente precisa conhecer o vulto, a relevância, o tempo que nós vamos gastar, né? E nós vamos, só que não tem lá uma tabela de preço e nem uma definição. Cada um define o vulto, a relevância da forma como pretende. Uma das ideias que surgiram, e que talvez venha a constar do nosso código de ética, é a proibição de informar preço. Por quê? O preço vai variar de acordo com o vulto, a relevância, o tempo despendido e outros fatores. Então, outros códigos de ética, eu estudei o do dentista, né, ele não permite a divulgação de preços antes de verificar, afinal, cada dente é um dente diferente, então cada cliente também o é. O que isso aqui quer dizer? Não tem problema de ética nenhum. Como alguns falam assim, isso é antiético, cobrar R$ 50, R$ 70, R$ 80. Não tem nada de antiético. Simplesmente é um novo modelo mental, uma nova forma de prestar serviço, com uma nova pegada, com a nova maneira de entregar aquilo que o cliente espera. Então, não tem nada demais. O que é importante é nós sermos pesquisadores, estudiosos, para entender, de fato, o que está acontecendo. Então, nós estamos falando de uma quebra de paradigma. Nós estamos falando de uma quebra de uma forma de pensar. Essas ferramentas para redução de custo é exatamente o que a gente tem que pensar para aquela classe de clientes que são os menores. Isso não vai afetar, no curto prazo, as contabilidades complexas, aquelas maiores, que lucro real, não vai. Todas elas estão indo numa direção de começar a atingir os menores primeiro, criando alguns pilares de gestão, relacionamento e integração. Esses 3 elementos aqui são a essência do que a contabilidade online está fazendo. Ou seja, gestão diferenciada, tem um método de gerir diferenciado. E aqui eu dei um exemplo didático apenas para a gente entender que uma coisa é eu controlar o custo de energia de uma empresa, evolução da energia, é o que a gente faz. Outra coisa que a gente vai fazer no futuro é controlar o custo de energia por ponto, por detalhes, por item. Essa máquina está gastando mais do que aquela. E isso influenciar uma série de análises estatísticas de custos e resultados, esse tipo de coisa. Então, a eficiência, a maneira do que a gente controla a eficiência está mudando drasticamente. Como é que a gente vai fazer isso? Integração forte. Tendo uma integração forte sobre os 3 produtos, principais motores, e isso integrando com
a plataforma dos clientes, aqueles aplicativos que tem lá nos clientes, fazendo com que essa informação eletrônica trafegue de uma maneira que você consiga ter resultados com menos esforço. Esse que é o negócio. E essa gestão envolve, inclusive, o seu escritório. Entender dentro da sua operação. Como é que a gente vai controlar o cliente se a gente não controla bem o nosso negócio? Isso aqui, por exemplo, é uma matemática simplérrima para mostrar que quando você tem um cliente que tem uma série de obrigações, você tem uma série de tarefas dentro da sua estrutura, que você tem X funcionários, que tem uma capacidade produtiva de não sei quanto, que você tem as suas tarefas em dia e consegue medir o que cada um consegue fazer ou não. Esse processo aqui, que para o contador, fala assim, nossa, que coisa legal. A indústria já faz isso há 50 anos. A indústria já controla a produtividade das pessoas há 50 anos. A Alterdata controla a produtividade de cada funcionário nosso desde a fundação, há 30 anos. O contador hoje tem dificuldade de saber se aquele menino que processa a folha de pagamento é produtivo ou não. A gente tem que olhar para dentro do nosso negócio. Que aí sim a gente vai estar com um nível de excelência para poder vender serviços para os nossos clientes. Essa maneira de enxergar, de entender produtividade, eficiência, que cliente está dando mais resultados, está incomodando mais na operação, que funcionários do escritório têm mais pendências em aberto, que está demorando a dar resposta para cliente, que produtos são mais sobrecarregados, geram mais custos para o escritório. Tudo isso hoje é muito simples. Isso aqui, por exemplo, é uma interface, ali é a tela didática antes, aqui é uma interface real, da aplicação de controle de tarefas, que o sistema começa a controlar sistema por sistema, os tempos e volumes que estão dando cada um desses projetos. Que tipo de cliente está sobrecarregando mais? Para que a gente consiga entender até o seguinte, nós estamos sendo justos no que a gente está cobrando? Ou estamos cobrando pouco para uns e caro para outros? Essa forma de enxergar, isso aqui é a foto do escritório. Isso aqui, ó, é um painel dentro do escritório dele que está integrado a essa tela anterior, que mostra as tarefas pendentes para cada funcionário. Essa maneira de olhar, isso sai lá daquele mesmo sistema nosso. Essa maneira de olhar mostra uma eficiência interna. Isso aqui é controle de usabilidade, para mostrar que uso cada um está fazendo dos aplicativos, com o nomezinho das pessoas aqui, para a gente entender quem está produzindo o quê. Eliminar digitações dos sistemas, monitorar a distribuição, tentar fazer coisas com automação. Relacionamento, é muito importante, relacionamento com o cliente. Isso aqui, por exemplo, é aquele site de novo. Ele mostrando aquele contato de e-mail, WhatsApp, Facebook, chat. Fazer com que o cliente conecte de uma forma eletrônica. Isso aqui é um painel do chat que está esperando chamados do cliente, sem contar, tem uso do telefone. Essa forma de pensar aumenta a produtividade, aumenta a eficiência. O cliente pode estar falando com a gente pelo celular, sem gastar uma ligação telefônica. Coisa desse tipo, do CRM, de controlar relacionamento que eu estou monitorando as pendências, que o cliente pede uma coisa, a gente não sabe se o funcionário nosso entregou ou não para aquele cliente. Tem que estar tudo de uma forma eletrônica, para que a gente seja mais assertivo, mais produtivo. A integração, essa integração que faz o contato de um com o outro, do cliente com o contador, tem que ser muito mais eficaz. Eu conheço clientes da Alterdata que não tem nem site. O contador não tem um site. Como é que ele quer ter uma comunicação com o cliente dele se ele não tem nem um site para o cliente saber quem ele é? Isso que a gente tem que mudar. Então tem coisas que não é só a tecnologia oferecer, a cabeça do gestor tem que mudar. Aqui nós estamos falando de uma aplicação que controla a comunicação com o cliente toda. 5 minutos? Você precisava mais 2 horas. Comunicando esse contato com o cliente de uma forma muito mais eletrônica. Essas interfaces, consulta de CND, por exemplo, essa tela aqui, são robôs que estão pegando dados em Receita Federal, em um monte de instituições, dando informações. A inteligência artificial está embarcada hoje dentro dos sistemas, trazendo dados automaticamente. O CND é um exemplo desse, mas tem outros também, que ele está o tempo inteiro coletando. Esse aqui é um produto de nosso NF Stock, arquivamento de documentos eletrônicos, pegando dados nas Cefaz do Brasil inteiro. Esse aqui é um produto do cliente do contador, que faz o financeiro, estoque lá da ponta, alimentando automaticamente. Todas as ferramentas
estão alimentando aquele background, aquela retaguarda que faz com que as coisas aconteçam com menos esforço. Então, isso é um negócio do outro mundo, é um negócio difícil pra caramba. Não, não é. Não é difícil. A gente está num momento muito oportuno para os escritórios contábeis se reinventarem, pensar diferente, tentar mudar, porque na verdade nós estamos falando de uma outra pegada, de um outro ritmo, em trabalhar numa velocidade diferente, fazer com que você seja muito mais ágil, com menos resultado. Isso significa mais lucratividade. Então o momento hoje não é um momento para ter medo do que está acontecendo, mas é um momento efetivamente para você ficar feliz, porque as oportunidades vão se abrir para alguns. E eu espero que sejam para vocês que estejam aqui nesse auditório. E quem ficou em casa hoje e não quis vir estudar, não está recebendo esse tipo de informação. A vida é assim. Então, tudo está indo para um meio de automação. A inteligência artificial vai ajudar muito. A gente está embarcando direto. Clientes nossos hoje, que já precisam de algumas coisas de suporte, eles entram no chat e conversam com o robô. E ele diz, entende o que você precisa, te manda documentos, te dá soluções. Tá sim, isso vai chegar ao ponto do contador também. Então, isso aqui, por exemplo, é uma matéria mostrando que um robô está escrevendo artigos para jornais com perfeição. Porém, ele ainda não consegue usar as palavras certas que geram emoção. Mas ele substitui jornalistas. Esse aqui é um robô nos Estados Unidos que faz o papel de psicólogo. Conversa com as pessoas que estão com depressão, síndrome do pânico, essas coisas. Mas ele ainda não faz algumas coisas, não traz o conforto, coisas que o ser humano faz. Esse aqui é um robô nos Estados Unidos, jurídico. A IBM lançou esse robô dizendo o seguinte, ele é 70% mais eficiente que um advogado formado até 10 anos de formado. Porque ele está consultando um banco imenso de legislações, situações e sugerindo coisas. Você quer separar da tua esposa? Como é que é o regime? Como é que é isso? Faça isso, faça isso, faça isso. Desse nível. Ou seja, as transformações estão acontecendo, tudo ligado em informação. Tudo que tem de transformação está ligado à eficácia do controle da informação. Nós estamos vivendo uma sociedade que a informação é o que tem valor na sociedade. Lá em 1900, os homens mais ricos do mundo eram donos de fábricas, donos de ferrovia, donos de empresas de petróleo. Hoje, os 10 mais ricos do mundo só tem um dessa área. Os 9 são da área da informação. Exatamente a área que vocês estão. São empresas de consultoria, de tecnologia, da área que gera conteúdo. E vocês estão nessa área. Então, vocês estão num momento extremamente oportuno para ganhar dinheiro. Para ficar rico, só tem que trabalhar. Isso não vem de graça, não. O momento de transformação é o momento que a gente se reinventa. Isso não é gostoso. Sair da zona de conforto e ir para outra posição é incômodo, mas é um momento de bruta oportunidade. E é isso que vocês têm que sair dessa apresentação aqui entendendo. Porque essas inovações são inovações que vão tirando o trabalho de uns, realocando outros. Esse tipo de máquina que está aqui, uma máquina dessa substitui 80 operários desse aqui. Tadinhos. Esses caras devem estar fazendo outra coisa. Um deles está pilotando aquela máquina, era um desses aqui, que estudou mais. Essas mudanças são mudanças que estão acontecendo em todos os segmentos. Eu não vou ler não, tá? Em todos os segmentos, ver quem é a pessoa, e isso está contribuindo para uma série de coisas. Esse cara, o que ele está falando aqui sobre os processadores? Esse cara é simplesmente o inventor da Intel, que faz os processadores de todos os computadores que nós usamos. De velocidade de processamento. Hoje a capacidade de crescimento dos processadores é exponencial. Isso vem ajudando uma montanha de coisas. Acelerando, criando conexões, fazendo com que as coisas fluam. Porém, nada consegue substituir a relação humana. E aí que é um ponto importante da posição que vocês estão. O contador não é um negócio matemático. Ele lida com o cliente. Ele percebe as emoções que ele quer fazer, onde, quando, que velocidade. Essa coisa que não pode perder. E isso, para vocês verem como é que essa relação humana é importante, isso aqui, por exemplo, vocês conhecem a palavra blogueiro. Não conhece? O que é um blogueiro? É um cara que vive escrevendo conteúdos na internet. Ele vive de internet.
Isso aqui é um congresso de blogueiro. Uns caras que vivem o dia inteiro na frente do computador, a vida dele é o mundo online. A pergunta é, o que um cara que tem uma profissão do mundo online está fazendo num congresso? Por que o congresso deles não é online? Pô, se eles vivem desse negócio, por que não é online? Ela é um congresso cheio de blogueiro lá. Porque não tem jeito, cara. A gente precisa de gente. O ser humano foi feito para isso. Então, você não fuja de relacionamento com o cliente, porque daqui para frente, isso vai ter um valor imenso. Isso vai ser muito positivo. Aqueles que são mais comunicativos têm mais chance do que os introspectivos. Porque o que é mecânico vão sair automaticamente. Mas as relações humanas vão ficar. Essas relações humanas que vão fazer com que a gente reinvente o nosso negócio. E passe a entender melhor o que o cliente está querendo e que você possa oferecer mais. Tem treinamento para isso. Tem jeito de aprender. Tem jeito de aprender a falar melhor, se comunicar melhor, entender as necessidades melhor. Tudo tem um jeitinho. O que é importante de sair dessa apresentação aqui hoje é entendendo que essa transformação depende de vocês. A velocidade com que o mercado está impondo, as tecnologias que estão vindo, elas são tecnologias relevantes, elas são tecnologias que podem ajudar ou podem ameaçar o seu negócio. Eu acredito muito mais na força da transformação para o lado positivo. A gente fundou essa empresa lá em 1989, eu tinha 25 anos na época, a empresa, eu venho de classe média baixa, então a gente fundou a empresa, eu e meu sócio, sem capital nenhum, começamos a trabalhar de uma forma muito intensa e as coisas foram acontecendo. A gente cresce de 20% a 30% ao ano aproximadamente, temos hoje 1.700 pessoas, muito nessa área. Então o que eu estou falando para vocês, eu não gosto de fazer apresentações teóricas, gosto de fazer apresentações muito práticas, são coisas que a gente acredita e pratica todos os dias. De fato, a gente acredita muito que vocês estão, a classe contábil, no melhor momento que eu já vi desde que eu comecei a trabalhar nessa profissão. Porque é muito oportuno. Só que isso não vai acontecer de forma positiva para alguns, porque é natural. E isso aconteceu em outras profissões, alguns desapareceram, outros sumiram. Então, alguns vão desaparecer também. Mas, sem sombra de dúvidas, é um momento que, principalmente os contadores que estão entrando no mercado de trabalho agora, têm uma chance muito bacana de competir com quem já está há muito tempo no mercado. Porque quem está há muito tempo talvez seja mais lento. E quem está chegando agora tem um pouco mais de velocidade. Então, é um momento muito bacana. Então, eu desejo muito sucesso a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade. Essas duas conexões aqui, eu escrevo muitos artigos para revistas, na mídia, nas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir no LinkedIn, no Instagram, a gente conversa bastante, tem muitos debates que a gente abre com o cliente para conversar sobre algumas coisas. Fiquem bastante à vontade. Muito obrigado por contribuir com um pouco de ideias para o congresso de vocês. Tá? Boa tarde.